Certa vez me fizeram uma pergunta interessante que originou o roteiro para produzir esse vídeo. A pergunta era: quem detém de maior criatividade tende a ter mais reconhecimento de mercados e social em relação ao lógico? Um exemplo: Steve Jobs e Steve Wozniak. Quem acabou levando o maior crédito foi Jobs, mas Wozniak foi quem programou e de fato fez acontecer. A premissa da pergunta está até correta. Steve Wozniak programou. Mas para acrescentar mais valor ao conteúdo, relaciono isso com outra pergunta. A Apple seria a Apple apenas por causa da programação de Steve Wozniak? Embora programar envolva um tipo específico de criatividade para entregar bons resultados, como linhas de códigos enxutas e de fácil interpretação, outro tipo de criatividade é necessária para dar continuidade e monetizar isso de alguma forma. Sem a criatividade de Steve Jobs, a Apple não seria a Apple. Apenas com a programação assídua de Steve Wozniak, a Apple também não seria a Apple. Os dois lados da mesma moeda, então, não se anulam nesse sentido. Diferente do que alguns podem pensar, a lógica e a criatividade são complementos que certamente, quando combinados da maneira certa, podem produzir resultados incríveis. Embora isso pareça meio genérico, ainda tem seu lugar em nossa realidade. Certamente a história da Apple é um exemplo de como diferentes habilidades e perspectivas podem se complementar para criar algo verdadeiramente notável. E por algo verdadeiramente notável, podemos entender por algo verdadeiramente com bilhões de dólares envolvidos. O que não é nada ruim para um negócio, né? É possível identificar que a lógica dentro de um produto, serviço ou projeto futuro sempre é bem-vinda e necessária para manter e prolongar a existência desse mesmo produto. A criatividade nesse sentido não é deixada de lado. Diga-se de passagem, a criatividade é como se fosse aquilo que impulsiona o trabalho lógico feito anteriormente ou posteriormente, o que faz com que a parte algoritmizada desenvolvida até então, por exemplo, não seja perdida. Mas isso não é uma regra definitiva. Se os papéis forem invertidos, o mesmo efeito pode ser identificado e aplicado. Lembre-se, esses dois lados, lógico e criativo, se complementam. E sobre esse assunto não tem jeito. Existe um livro que gosto muito e que preciso citar para explicar essa questão melhor. O livro se chama Criatividade S.A. Superando as forças invisíveis que ficam no caminho da verdadeira inspiração. Esse livro possui pelo menos 3 focos principais. O primeiro seria a história do fundador, do Ed Catmull. O trabalho criativo da produção das animações vem em segundo lugar, como foco. E em terceiro lugar nós temos a cultura organizacional da Pixar. Isso mesmo, aquele famoso estúdio que deu vida a diversas animações que marcaram e marcam até hoje inúmeras vidas. Inclusive esse livro também é abastecido com curiosidades que transcendem o universo das animações, com personalidades incríveis que nós jamais imaginaríamos que pudessem ter algum contato com esse tipo de universo. Para Catmull, o autor do livro, a tecnologia jamais deve estar acima de uma boa história. Cercar-se de gente mais inteligente do que você torna o ambiente muito mais propenso à inovação. Assim como encontrar o lado positivo do fracasso também é fundamental para garantir o próximo sucesso, por mais absurda que essa afirmação possa parecer. Esses são alguns dos princípios apresentados por Catmull em Criatividade S.A., quase 20 anos depois do lançamento do primeiro filme da trilogia épica de Toy Story. Catmull, atual presidente da Pixar e da Walt Disney Animation Studios, narra a trajetória da empresa que revolucionou assim a indústria de animação cinematográfica. E na boa, Steve Jobs estava por trás disso o tempo todo. Em maiores detalhes, Ed Catmull conta a trajetória de sucesso do mais importante e lucrativo estúdio de animação, a Pixar no caso. Ele sim ajudou a fundar e foi fundado inclusive ao lado de Steve Jobs e John Lasseter em 1986. O Steve Jobs é bastante citado nesse livro e não poderia ser diferente, já que ele foi um importante investidor para esse negócio. O mais interessante é que o autor não escondeu o quão difícil era lidar com a personalidade complicada de Jobs. Claro, ele aborda os pontos positivos, mas também revela qual era a parte mais complicada, difícil e que muitos gostariam de evitar em relação à personalidade de Steve Jobs. Então, a mentalidade de negócios, junto com a lógica de programação e a alta criatividade proveniente de uma equipe, são elementos que não podem ser ignorados nesse livro.
e também na vida real. Mas para não fugir muito do tema principal, vamos explorar um pouco mais os papéis de ambos criadores da Apple, Steve Jobs e Steve Wozniak. Os dois Steves tinham habilidades e personalidades complementares, que se combinaram para criar produtos inovadores e revolucionários no campo da computação pessoal. Em primeiro lugar, nós temos o lado forte de Steve Jobs, que era representado na criatividade e também visão de produto. Steve Jobs era conhecido por sua criatividade, visão e habilidade de entender as necessidades e desejos dos consumidores. Jobs era visionário, era o líder, o estrategista, o designer, o vendedor e o comunicador. Ele tinha uma visão de como os computadores poderiam ser usados por pessoas comuns. Isso é, para fins criativos, educacionais e inclusive, por que não, profissionais. Podemos dizer que dentro da sua mente havia a capacidade de transformar ideias abstratas em produtos inovadores e atraentes. Sua visão estava além da programação e da tecnologia. Ele antecipava tendências do mercado e sabia como projetar produtos que ressoariam melhor nas pessoas. Jobs também era um grande comunicador e sabia como vender uma ideia como ninguém. Ele conseguiu inspirar equipes e criar um senso de missão em torno dos produtos da Apple, e sua paixão por design, usabilidade e experiência do usuário ajudou a Apple a se destacar em um mercado lotado de tecnologia. Já o lado mais forte de Steve Wozniak era representado pelo uso da lógica de programação. Praticamente podemos dizer que ele era capaz de criar softwares complexos com poucos recursos e muita criatividade, tanto que projetou o primeiro computador da Apple, o Apple I, ou Apple One, e teve um papel crítico no desenvolvimento do Apple II, que foi um grande sucesso na época. Sua experiência técnica e profundo entendimento de como a tecnologia funcionava eram inestimáveis para a mesma empresa. Wozniak era o gênio, o engenheiro, programador, ele era o inventor, era o técnico. Ele tinha uma paixão pela eletrônica e pela programação, que começou desde a sua infância. Wozniak não apenas desenvolveu produtos, mas também criou soluções técnicas que permitiram a expansão da Apple. Sua abordagem para resolver problemas técnicos era praticamente inovadora e foi o que ajudou a definir o padrão de qualidade da Apple, ainda mais naquela época no campo tecnológico. O livro, intitulado apenas como Steve Jobs, mostra a história e trajetória de uma pessoa que muitos viam como um louco, mas na realidade era um gênio. Não importa a marca do celular ou do computador que você usa, o que conhecemos hoje como celular, como uma tela multitoque e um computador de interface gráfica do jeito que nós temos hoje, podemos dizer que existe graças e por conta desse louco que estava sempre em busca de uma simplicidade cada vez maior para os seus consumidores e possíveis consumidores. E claro, também por parte do cofundador e de seu parceiro Steve Wozniak, que acreditou na inovação desde o começo. Espero que com esse vídeo uma coisa fique bem definida. O sucesso da Apple não foi o resultado apenas de uma contribuição individual ou de outra, mas foi o resultado da interação entre a visão de produto de Jobs e a engenhosidade técnica de Wozniak. A criatividade de Jobs dava vida às inovações técnicas de Wozniak, enquanto o trabalho de Wozniak permitia que as visões de Jobs se tornassem realidade. Até a parte de álbuns e faixas de música sendo vendidas de maneira digital, que podiam ser colocadas num dispositivo que cabia no seu bolso, com 1000 músicas e ao mesmo tempo ajudando a indústria fonográfica a se recuperar da pirataria. Foram eles juntos que fizeram isso. E se for focar apenas no maior fracasso da vida de Jobs, ou seja, quando ele foi praticamente chutado para fora da empresa que ele mesmo criou, podemos notar o seguinte: foi exatamente nesse período que surgiu a Pixar e o seu catálogo de animação premiada. Os dois lados da mesma moeda, portanto, não se anulam. Isso significa que Steve Jobs e Steve Wozniak não eram opostos ou rivais, mas sim parceiros. Valeu!